mais uma vez, Papo de Cruz na sua tela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem uma cadeira para você, pode se assentar, participa com a gente. Já quero entrar falando para você compartilhar esse vídeo. O papo hoje vai ser interessante. O cara da obra, o cara do louvor, o cara da pregação. Só não fala, o resto ele faz tudo. O cara é top. Brincadeiras à parte, gente, falando sério. Quero já deixar aqui, Jailson Reformas, foi o cara que fez, nosso parceiro que fez essa parede aqui. Entra lá em contato, vai subir aqui o contato dele. Orçamento grátis, preço camarada e o cara é bom. E depois o irmão também vai estar fazendo a propaganda dele, né? Claro, aproveita a oportunidade. Deixe seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. E se te abençoar, manda para alguém e diz que vai ser muito interessante. Convidado de hoje, alguém que conheço pouco, porém, uma pregação foi suficiente para eu querer convidar ele para vir aqui, de verdade. Uma palavra breve, 15 minutos, 20 minutos, eu acho, foi bem tranquilo. E assim, foi uma resposta de Deus para minha vida. Evangelista Elias, irmão, Deus abençoe. Amém. Seja bem-vindo. Fica à vontade, se apresenta para a galera aí. Bom, meu nome é Elias Mariano, esposo da Tamires Cristina de Oliveira, pai da Eloá, padrasto da Ana Beatriz, filho da pastora Tereza. Pastora Tereza. Pastora Tereza. Quantos anos você tem, mano? Eu, 30 anos. Tem não? Tem. Tem não, pô? Tá maluco? 30 tem eu, pô. Tem não? Tem, que lá, 25? 30 anos. 30 anos. 30 anos. 2023? Oi? Fez agora? Fiz agora. Pô, mesmo ano que eu mesmo. 93. Cara, eu vi que tu trouxe a Bíblia. Então vamos começar pela Bíblia. Fala aí um pouco do que Deus tem falado contigo nesses últimos dias. Que Deus tem ministrado no seu coração, qual a palavra. Fica à vontade. Cara, Deus tem falado comigo nesses últimos dias, de uns 2, 3 meses para cá, tem falado bastante em 1 Reis 2, capítulo 2, verso 1, a qual o rei Davi vai chamar Salomão, após ter ungido a Salomão a rei. Davi vai chamar a Salomão e vai dizer, eu vou pelo caminho de toda a terra, seja tu forte e torna-te homem. É um texto que Deus tem falado bastante ao meu coração, porque Davi não estava duvidando da masculinidade de Salomão. É porque o reinado de Israel, estamos falando de uma administração de uma casa, né? Estamos falando de um reino. Então, para cada atitude, ou tudo aquilo que Salomão for falar, ele tem que observar, porque ele agora assumiu um papel de um rei. Então, Davi, na sua velhice, ele saiu da sua recâmara e vai dizer para Salomão, Salomão, seja forte e torna-te homem, ou seja homem. Davi está falando sobre uma responsabilidade que Salomão vai ter agora, de assumir um grande papel, uma grande tarefa, exerceu um grande ministério. Então, para isso, ele teria que ter uma grande maturidade, ter uma maturidade enorme. O próprio Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, se eu não me engano, verso 11, ele vai dizer, quando eu era menino, pensava como menino, fazia como menino, sim, mas quando me tornei homem, deixei as coisas infantis de lado. Então, algumas coisas, para exercer um cargo ministerial, um cargo eclesiástico, a gente precisa ter uma maturidade, a gente precisa assumir um papel, uma responsabilidade de homem, deixar algumas coisas de menino de lado. Porque o que Davi estava dizendo para Salomão é que para que ele tivesse uma grande responsabilidade, que o nível que ele estava, ele não teria que ser coerente, a sua atitude teria que ser coerente com o nível que ele estava. Então, o que Deus tem palestrado comigo, eu passei por um grande processo e Deus falou comigo, olha, seu comportamento não está sendo coerente com o nível em que você está, com a posição em que você se encontra. Então, está na hora de deixar algumas coisas infantis de lado e começar a tomar uma atitude de homem, tomar uma postura melhor, mudar seu comportamento em algumas áreas. E é o que Deus tem falado diretamente comigo, sempre através desse texto. Deus tem me dado uma luz, sempre falando ao meu coração. Pô, cara, que bênção, mano, que bênção. Eu vejo que, tipo assim, um novo nível, como você citou, um novo nível, uma nova responsabilidade, sempre vai exigir uma nova postura. Sempre vai existir um mindset diferente, uma mentalidade diferente. Sim. Acho que tudo começa pela mente, né?
É verdade. E aí o próprio Salomão vai falar que nós devemos caminhar pelo conselho dos mais velhos. Ele fala isso em Provérbios, para preservar o conselho dos mais velhos. E assim, apesar de não ter seguido bem os seus caminhos de algumas formas, mas assim, não tem como negar que foi um excelente rei, é falado até hoje, vivido até hoje. Muita gente seguia pela sabedoria de Salomão. E às vezes tudo que a gente precisa, né, gente, é de alguém que nos dê esse tipo de conselho. Salomão estava na recâmara, já velho, cansado, e ele vai dar esse conselho para seu filho. Tudo que a nossa geração precisa hoje é de alguém que chegue para a gente e fala, olha, não é assim, não é dessa forma, tu tá falhando aqui, tu tá errando aqui. Eu dou graças a Deus que eu tenho amigos, tenho um excelente pastor que sempre senta, conversa comigo, me dá alguns conselhos. O que falta para essa geração hoje em dia é um Davi que mesmo velho, cansado, chega até a gente e fala, olha, o nível que você está não está sendo coerente com seus comportamentos. Você precisa melhorar, precisa mudar uma postura. Porque o que mais temos hoje é meninos no altar, né, cara? É meninos no altar e assim, é o que mais tem preocupado. A gente tem poucos pastores. O que me preocupa é que tem se levantado poucos pastores de igreja e muitos pregadores, muitos levitas, muitas pessoas que têm dons, talento, mas tem poucos pastores que pastoreia, que leva a sério. Não usa a figura de um pastor para ganhar dinheiro, fama, status. Estou falando de pastor que exerce com Que excelência. exerce o pastoreio de verdade. Isso. Então, assim, isso que me preocupa, que tem levantado muito menino, tem subido no altar, tem feito o que quer e tem acabado, assim, com a nossa geração, né, cara? Tem manchado o evangelho. Elias, me diz uma coisa. Cara, você acha que faltam conselhos, faltam pessoas na postura de poder dar conselhos, poder falar qualquer um pode? Sim. A gente tem visto aí que tá todo mundo falando. Isso E tipo, mas está na postura de poder ser uma autoridade para falar daquele assunto, você acha que falta essa pessoa capacitada para o conselho ou falta ouvidos para ouvir o conselho? Os dois, né? Falta pessoas capacitadas com exemplo para poder dar. E falta pessoas que se assentam para poder ouvir. Que nem todo mundo quer ouvir, todo mundo quer estar sendo em destaque. Hoje, nossa geração tem perdido muito nisso. Em sentar para ouvir os mais velhos, os conselhos dos mais antigos. Porque alguns conselhos dos mais antigos, né, cara, traz alguma advertência, né? E assim, isso também preocupa porque os antigos têm seus costumes, eles têm tentado trazer isso para algumas igrejas, implantar os seus costumes que também não são coerentes com a palavra do Senhor. Então nem todo mundo quer ouvir. Só que o que falta também é pessoas para poder sentar, ser paciente, sentar para poder ouvir e aprender. Por que eu estou perguntando isso, mano? Porque eu tenho percebido que eu nunca, sei lá, não tenho tantos anos, tenho 30 anos como você, mas nesses meus 30 anos eu nunca vi tanta gente falando e tão pouca gente ouvindo. A verdade é que, tipo, às vezes, se a galera reparar no meu Instagram particular, eu não posto vídeo, tem um tempão. Porque eu tenho reparado, e assim, eu não posso dizer que foi Deus, eu acho que foi uma impressão, e a gente tem que provar essas impressões para ver se é Deus ou se é você mesmo, que tá todo mundo falando para ninguém, sabe? Todo mundo fala para todo mundo, só que como não tem ninguém ouvindo, todo mundo fala para ninguém. E dentre os que falam, existem os ecos. Tem gente que chama até, o Brunão fala muito isso, sobre a unção do delay. A pessoa sempre vai repetir o que o outro fala. Porque quem repete muito o que o outro fala é porque não ouviu de Deus. E aí, tipo, muita gente repetindo, aí repete-se o padrão, repete-se o comportamento, repete-se o ensinamento, que o Luan até citou sobre o ensinamento na igreja, e todo mundo quer ser pregador, ninguém quer ser mestre, todo mundo quer ser apóstolo, todo mundo quer ser profeta. Vou falar dos 5 ministérios: evangelista, profeta, apóstolo, mestre e pastor. Hoje, todo mundo quer ser profeta, só que nem todo mundo é profeta, com ofício profético. A Bíblia fala sobre o ministério do profeta, e nem todo mundo vai ter o ministério profético. Todo mundo pode em algum momento usar o dom de profetizar, os dons de profetizar, como Paulo fala no plural, mas nem todo mundo é profeta. E a galera tem muitos que querem ser apóstolos, porque o apóstolo anda para lá e para cá, vai para cá, vai para lá, vai para lá, vai para lá, e assim,
Só que o apóstolo ele tem que ter uma postura de pastoreio, porque ele é o fundamentador. Como é que ele vai fundamentar sem estar fundamentado? Sabe? E por outro lado tem o evangelista, que aí é mole, pô. Teoricamente, você que é evangelista pode falar muito mais sobre isso, teoricamente é fácil para essa aplicação que a galera tá fazendo. Eu vou sair pregando, não devo obediência a ninguém. Só que essa não é a realidade bíblica. Certo, evangelista? Certo, correto. E assim, cara, é uma geração que fala para ninguém ouvir, irmão. É uma geração que quer fazer aquilo que quer, né? Uma geração que hoje em dia não obedece mais sua liderança, uma geração que começa hoje já quer estar na itinerância, Sim. não tem mais uma responsabilidade de sentar na escola bíblica dominical para poder ouvir. Isso é o que mais me preocupa. Pregador que não se assenta na escola bíblica dominical para ouvir é complicado, muito complicado. Então, assim, essa geração tem se perdido, não está tendo a humildade de sentar para ouvir um conselho, um ensino. E quando se assenta para ouvir, ouve pouco e já quer falar. Sim. Já quer falar. E isso tem sido um dos maiores problemas. E o que me preocupa, como eu falei, está sendo a falta de pastor que chega e trave isso. Eu tenho amigos, assim, de mídia que hoje em dia poderia ser uma voz para essa geração, falar a respeito disso, mas para poder ganhar like, apoiadores, seguidores, eles se calam acerca disso. E assim essa geração vai indo, todo mundo querendo se levantar, ser cópia de um de outro, ser pregador, ser profeta, e vai embora e vai se perdendo. E isso é o que me preocupa, porque tem se levantado poucos pastores para poder ensinar, para poder dar um freio, na verdade, nessa geração, para que a gente possa ter mais pastores sérios, que usa o teu cargo eclesiástico, que pastoreia verdadeiramente, um pastor de valor, um pastor de igreja sério, que seja um grande exemplo. Mas ainda tem. Isso não chama decente. Ainda tem. Já tem 7 mil que não se dobraram aí. Cara, quais são os seus planos pro ministério? Tipo assim, eu vejo você falando do pastoreio em si, você fala com muito carinho do ministério de pastor, do pastoreio e tal. Assim, você pensa um dia, tipo assim, se o Senhor quiser, se... Cara, assim, Fala só um pouquinho mais perto, pra gente poder... tudo que o Senhor quiser para mim, eu quero. Sim. Só que querer pastorear, não. Eu não penso. Eu penso assim com muito carinho porque eu tenho uma mãe que é pastora. Tu sabe como é que é depois da igreja, né? Poxa, Depois do culto. E eu tenho um irmão que é pastor. Tem um irmão que é pastor e eu vi o quanto ele se dedicou, se dedica até hoje na obra. Ele tinha uma congregação na Cerâmica, ele morava em Nova Aurora, Belfor Roxo, e muitas das vezes ele nunca pegou dinheiro da igreja. Ele saía às vezes de Nova Aurora, Belfor Roxo de bicicleta para ir para a Cerâmica, para a escola bíblica dominical, ficava lá até tarde, até a hora de dar o culto à noite, acabava o culto e ele ia embora. Como eu era muito pequeno demais, ele queria ter um filho homem, ele me levava para tudo quanto é canto com ele, botava um terno, uma gravata, uma maleta, e eu andava para lá e para cá. Então eu comecei a observar assim, o que verdadeiramente um pastor, não tudo na verdade, mas algo que ele passava, eu consegui enxergar isso um pouco bem próximo dele. Então, assim, isso é o que me preocupa, porque tem poucos pastores que levam a sério isso. E eu dou graças a Deus que eu sou cercado por pastores que são um exemplo para mim. Tem meu pastor, tem a minha mãe, tem meu irmão. Então, isso me preocupa porque, assim, ninguém quer sentar para ouvir, ninguém pensa no pastor como ser humano. Sim. Ninguém pensa, então coloca uma carga sobre eles enorme, quer fazer o que quer, todo mundo quer fazer o que dá na sua mente, e esquece que ali tem um pastor que exerce o cargo, que tem um compromisso com a igreja do Senhor, é uma grande responsabilidade. Por isso que eu olho por esse lado, com esse carinho todo. Então sempre penso 2 vezes antes de tomar uma atitude, não saio para lugar nenhum sem antes comunicar, pedir meus pastores, porque eu sei o tamanho da responsabilidade que eles têm. Tá legal, cara. E sim, dá pra ver, tipo assim, a honra
ao ministério pastoral, sempre, de tempo pra cá, tem se acabado, sabe? Talvez por ter muito escândalo, ou pelo foco de muitos, não todos, com certeza não todos, mas pelo foco de muitos não ser de fato as ovelhas, e não ser o bem trato das ovelhas, o cuidar, o tal, o pastorear de verdade, mas assim, muitos têm se aproveitado da gordura das ovelhas, Sim. e tipo, e a ovelha não é cega, né, mano? A ovelha vê, a ovelha não é idiota também, né? Tem alguns que são, mas outros não. Cegos. Idiota não. Mas a questão é, e tipo, com o advento das redes sociais, pô, mano, fica tudo muito aparente, sabe? Sim. Fica tudo muito aparente. Aí uma galera que não quer ser pastoreada, uma galera que se magoa com o irmão e quer sair da igreja, aí fica com raiva do pastor. Fala assim, cara, o pastor não tem nada a ver com isso, mano, tu tá com raiva do fulano. O cara da portaria não fala contigo, tu olha pro pastor de cara feia. É. Caraca, cara, você tá... Cara, uma geração muito doente, cara. São pessoas muito doentes. Na verdade, essa geração tá doente, né? Cara, muito, mano. Muito, muito de verdade. Tá tendo uma geração muito doente, muito, muito. Isso também traz uma grande preocupação, né? Traz uma grande preocupação. Mas assim, de fato, alguns usam da figura como pastor, como você falou, para comer a gordura das ovelhas, em busca de fama, status, e acaba esquecendo do verdadeiro compromisso de um pastor, né? De exercer o seu cargo com excelência, com amor, com sabedoria, dedicação. E isso traz também um afastamento de muitas pessoas que começam a enxergar isso, que o pastor está de fato comendo as gorduras das ovelhas, e alguns se afastam, alguns perdem até o amor de estar na casa de Deus, na igreja. Isso também é muito complicado, mas eu dou graças a Deus que ainda tem alguns remanescentes. E só que as pessoas precisam entender que nem toda igreja é perfeita, e nem todo pastor também vai ser perfeito. Cara, eu diria que nenhuma igreja é perfeita e que nenhum pastor é perfeito. Sabe? Eu tenho um conhecido que ele sempre fala isso. Se um dia você passar na rua e você encontrar uma igreja perfeita, não entra. Porque você vai estragar a igreja. Verdade. Quando você entrar, ela deixa de ser perfeita, porque você é imperfeito, sabe? E a igreja tem que entender, cara, que dentro da igreja tem tudo quanto é tipo de pessoa, cara. Tudo quanto é tipo de pessoa. Eu não posso entrar numa igreja querer que o pastor me agrade, que o irmão me agrade. Eu vou para adorar a Deus. Se ele vai falar comigo ou não, se vai me dar uma boa noite, uma paz do Senhor, amém. Mas eu preciso ter o entendimento que eu vou para a igreja para adorar a Deus, entregar o meu de melhor. Independente, é lógico, temos que ter comunhão, falar um com os outros, abraçar, um abraço muitas das vezes, dependendo do momento que estamos passando, vai ser preciso um abraço, um aperto de mão. Só que eu não posso, no intuito da igreja, de ir para a igreja, de querer que o pastor me agrade, que alguém me agrade, que querer que na verdade, querer ir para lá para conversar, bater papo. Não, ali é um lugar de adorar a Deus, de entregar o nosso melhor, de ouvir uma palavra, ouvir o que o Senhor quer. Então, assim, eu não posso ir com esse pensamento. Acho que ninguém deveria ir com esse pensamento. Tem uma igreja que, acho que foi nos Estados Unidos, na Inglaterra, não lembro. Essa semana, domingo passado, retrasado. Eles fizeram culto e a palavra foi pelo ChatGPT. Uma inteligência artificial pregou para a igreja. Tipo, aos poucos eles estão querendo eliminar a figura do pastor. Sabe? Aí Paulo vai falar, né, mano, que nos últimos tempos apareceriam homens cobiçosos, avarentos e tererê, tarará, tarará, amantes de si mesmo, que procurariam mestres para si. Se eu não encontro um mestre para mim, eu crio um mestre para mim. E ele fala isso para Timóteo e, cara, eu acho que é esse tempo, sabe? O que eu penso, eu vou encontrar em algum momento, eu vou encontrar alguém que vai pensar igual a mim e que vai estar podendo me pastorear. Só que não existe o filtro de que eu posso estar errado, sabe? Acho que a galera precisa focar muito nisso. Cara, eu tô certo. Vou ler a Bíblia aqui. Cara, a Bíblia fala que eu tô errado, mas eu acho que eu tô certo. O que eu faço? Mano, esquece a tua certeza, irmão.
É o que a Bíblia fala, cara. É o que a Bíblia fala. A Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Ela não é, Varão? Olha aí, ó. Gente, o Varão tá aqui atrás, aqui, ó, monitorando o negócio todo. Luan logo vai estar aqui com a gente. Vou conversar com a assessoria dele. É porque ele é a assessoria desse, mas eu quero saber quem é a assessoria dele. Ele? Então já tô conversando com ele aqui. Cara, como é que foi a tua caminhada até chegar no ministério evangelístico? E assim, você sempre quis ser evangelista? Como é que você flui no ministério evangelístico? Aqui acontecem as coisas. Sim. Na verdade, eu nunca quis nem pregar, né? Porque eu achava um grande desafio. Tudo dentro da igreja eu sempre achei um grande desafio. E eu fui nascido e criado na igreja, criado por minha mãe e minha irmã, sendo que me afastei durante um tempo, depois logo voltei. Todo mundo me entregava, né? Que pelo fato também de eu ter um irmão que é pastor Melk, ele sempre pregou. Como eu andava muito com ele, as pessoas sempre diziam: Melquinho, pastor Melk, mini pastor, vai ser pregador. Mini pastor é brincadeira, né? Mini pastor não, aí é brincadeira. Então assim, eu nunca levei em conta. Até quando algumas pessoas eram usadas por Deus e me entregavam, já tá descrédito, né? Eu não dava crédito porque todo mundo dizia, e eu olhava aquilo ali e falava: as pessoas só estão falando isso por causa dele. Eu ando com ele, então as pessoas acham que eu vou ser o segundo ali, que eu sou o sucessor, então não dava crédito. E até também pelo fato de uma falta de entendimento, de interpretar o contexto das coisas. Que eu lia e eu falava: cara, eu não entendo nada. Como é que Deus tem uma obra comigo? Não tem mesmo. E eu lia, passava noites e noites lendo e não conseguia. Até que uma vez, eu fui numa vigília com ele, a esposa dele não pôde estar com ele por causa das crianças. E ele foi, na verdade, ele foi na vigília e ele não foi como pregador. E a pastora chamou ele para poder sentar no ministério e falou: não, estou com eles aqui, que eu, ele, meu cunhado e meu outro irmão. E ele com muito sono, cansado, ele sentou no canto, botou a cabeça assim, até que chegou a notícia que o pregador não iria. Caraca. Aí a pastora falou assim, deu o recado para a igreja, comunicando que o pregador não estaria, e falou para ele assim: mas Deus nos agraciou com a presença do nosso querido pastor Melquisedeque. Aí ele olhou assim, ela: pastor, prepara uma palavra. E eu vi que ele estava muito cansado e ele tinha esquecido até a Bíblia dele, que ele tinha vindo direto do trabalho lá para a casa da minha mãe. Da minha mãe nós fomos para a vigília. E ele falou assim: Elias, empresta a sua Bíblia. Ele pegou a Bíblia e ele abriu. Ele somente abriu. Mas ele já tinha um certo entendimento, acredito também, acerca do texto. Só que eu, por falta de entendimento, na hora que ele abriu, ele leu, passou uns 10 minutos lendo, colocou o dedo entre o meio assim e fechou. Tu achou que quando ele abriu já brilhou assim? Eu, pela minha falta de entendimento, eu achei meio esquisito. Aí a pastora chamou ele, levou minha Bíblia e pregou muito bem. Eu falei assim: eu quero pregar assim também. Pô, era só tu pedir ele pra abrir a Bíblia toda vez que tu fosse pregar, pô. Falei: eu quero pregar. Então assim, eu falei: poxa, eu leio, releio. Ele me prestava alguns livros, eu falava assim: poxa, eu leio, releio, não entendo nada. Ele só abriu, leu 10 minutinhos, interpretou, leu e pregou. Falei assim: quero pregar. Então dali começou a arder um pouco o desejo de pregar, mas logo após morreu esse desejo porque não fluiu. Eu lia e eram as mesmas coisas. Até que Deus me agraciou, né? Uma vez pela madrugada, eu acordei, fiquei sem sono, era por volta de 2h40 da manhã, e eu abri a Bíblia. O Luan me zoou até hoje, né? Por causa dessa mensagem. Não, por causa dessa mensagem, eu abri no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus 14. É pentecostal mesmo, né? Até o jeito de falar do Evangelho de Mateus, segundo escreveu. É costume, já. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Pelo beneplácito da vontade do... mano, meu Deus. Eu comecei a ler, e nisso que eu comecei a ler, foi, assim, a primeira mensagem. Né? Foi a primeira mensagem que marcou, assim, a minha vida. Onde é que eu ia, até hoje, onde é que eu vou era ela.
Assim, é certo que tem outras mensagens, mas foi a que mais me marcou. Tem 3 agora. Era um, agora tem 3. Foi a que mais me marcou. Qual, não, desculpa, eu fiquei te zoando e esqueci do texto. Qual texto? Mateus 14. Fala sobre o quê? Mateus 14 fala sobre... verso de número 22 ali em diante, fala quando Pedro andou sobre as águas. Sobre as águas. Então foi uma mensagem que me marcou. Então dali começou a ter o desejo, mas a vergonha de falar em público se tornou, na verdade, um grande desafio. Surgiu novas... Mas tu acha que não fluía porque tu tinha vergonha? Isso. Entendi. Porque, assim, mensagens dali em diante, eu comecei a estudar, comecei a aderir um conhecimento através de livros que meu irmão me indicava, me emprestava, comecei a comprar alguns, só que a vergonha, né, de me expressar em público acabou me inibindo a chamada ao ministério. Começou a surgir alguns convites, até que então, num culto de terça-feira, nessa minha antiga igreja, quando meu irmão e minha mãe eram pastor, eles pastoreavam, meu irmão começou a trabalhar em um trabalho na Barra da Tijuca. E como nós tínhamos uma congregação na Cerâmica, uma em Belfor Roxo, uma em Comendador Soares, se tornou um pouco difícil para ele essa locomoção, né? Até chegar. E minha mãe é pastora, só que minha mãe é tipo daquela pastora que ela quer jubilar, né? Até hoje. Hoje, né, ainda está na correria dela, né, na direção do culto, só que ela falava: Elias, vai, deixa Deus te usar. Estou muito cansado. Então, assim, eu com vergonha, tive que começar a iniciar o culto, tive que começar a cantar, tocar, pregar, tirar dízimo, oferta, dar bênção apostólica. Tu pregava sobre o ofertório? Falava. Aquela mensagem do ofertório? Tá treinando para Universal. Então, assim, eu comecei a perder a vergonha ali, porque eu digo que meu irmão, o trabalho dele foi o que me fez colocar no fogo, né? Porque dali em diante eu comecei a dirigir culto, eu que tive que pregar, eu tive que arrumar pregador e dirigia as duas congregações. Ficou as duas, a da Cerâmica e a de Comendador Soares sobre mim. Caramba! Assim, aí só tinha minha mãe, quando ele não podia, ele não chegava a tempo, só minha mãe dava só a bênção apostólica no final, mas ela sempre deixava sobre a minha responsabilidade mesmo. Cara, eu acho uma parada muito, assim, legal nas igrejas pentecostais, essa questão. Eu falo igreja pentecostal, tem gente que não entende. É porque, cara, eu já fui da Assembleia e já fui da Batista. Eu fui da Batista e depois fui da Assembleia. Então eu conheço os mundos diferentes. Sim. Cara, então assim, na Batista não é assim, sabe? Sempre vai ter um pastor, irmão. Na ausência do pastor, o diácono. Lá eles não têm presbítero. Na ausência do pastor, o diácono. E, cara, não tem oportunidade. Essa é uma parada que, assim, que nas igrejas pentecostais é muito legal. Porque ajuda as pessoas a desenvolverem muito, cara. Às vezes abre margem para algum erro? Sim. Mas se lapidado, não tem problema. O erro acontece, é natural. Mas assim, se não fossem essas oportunidades que a sua mãe deixava, te jogava no fogo mesmo, talvez você não pregasse hoje. Não. Provavelmente. Eu acredito que não, né? Que eu ia estar me escondendo atrás do violão até hoje. Tocar violão, né? Eu vi uma foto tua lá, mano, com terninho tocando violão. Ali, rapaz, o irmão toca. Pouquinha coisa. Então, assim, foi isso que foi um ponto inicial, né? Para o meu ministério. Quando ele começou a trabalhar, ele trabalhando e não podendo chegar a tempo, ficou tudo sobre a minha responsabilidade. Mas, na verdade, Deus já tinha usado uma pessoa que tinha me entregado. Olha, tá na hora de você sair de trás desse violão, parar de se esconder. É mesmo? Segura aí, ó. Eu fiquei de boa, porque como eu preguei aquela mensagem, você estava lá, quando você estava presente. Sim. Às vezes é necessário Deus retirar alguém para que a gente possa assumir uma posição. Que às vezes a gente fica se escondendo muito, né, cara? Muito, correndo. Ficamos atrás de alguém. Sempre temos alguém, um apoio, uma pessoa que faz por nós, que exerce por nós, que ora por nós. A gente vai ficar debaixo dessa cobertura até que ela for retirada. E foi isso que aconteceu. Quando meu irmão começou a trabalhar,
eu olhei, para mim foi um desafio. Eu fiquei olhando assim, eu falei, poxa, e para iniciar o culto de joelho orando, eu falei, até vai. Mas depois que eu levantar, e foi um grande desafio, porque quando eu levantei a igreja estava lotada, tomada de Caraca. gente, eu sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Foi até que então comecei a desenvolver. Deus foi dando direção, minha mãe foi conversando. Dia de culto eu comecei a observar meu irmão, como é que ele fazia, porque eu não tinha, Era a tua referência, pô. assim, na hora, na liturgia do culto, como é que ele iniciava, eu não tinha, nunca parei para observar, mas depois que eu assumi essa responsabilidade, Tu muda o olhar, né, mano? mudei. Eu falei, agora eu vou ver como é que ele vai fazer, do jeito que ele vai orar, tal. Eu comecei e foi desenvolvendo, graças a Deus, e hoje eu tô aí. Ah, legal, legal. Tu já foi levantado evangelista no tempo de crescer? Isso, Já pelo pastor Léo, né? foi o pastor Leal. Eu acho que não sei, eu vou te perguntar, né? Facilita hoje, para pregar, para preparar as suas mensagens, facilita o fato de sua esposa também pregar? Tipo, Não, vocês não. conversam, vocês falam sobre, A gente- debatem a sobre, gente sobre os conversa assuntos? mas pouca coisa, É mesmo? pouca coisa. Cerca assim, de... Só quando tem, às vezes, ou eu tenho uma dúvida, ou ela tem uma dúvida acerca, às vezes a gente conversa. Só que debater não, a gente conversa bastante acerca de um texto, eu ouço a opinião dela, ela ouve a minha, até que a gente chega, na verdade, alguma das vezes, uma conclusão. Ou acerca de um livro, a gente conversa bastante acerca de livros, se esse é bom, se ela já leu, o que ela acha. Ah, então ajuda pra caramba, pô. Ajuda, Agrega muito, pô. Tipo, vou te dar um exemplo. No meu caso aqui, tipo, eu prego a Jaque não prega. Sim. Tipo, é difícil às vezes conversar sobre algumas coisas que, tipo, a mentalidade não flui na mesma frequência nesse assunto. Um exemplo, pô, ela ora eu não oro. Mentira, gente, ela ora também. Mas tipo, o ministério dela é muito mais para intercessão. Então, assim, se tu falar sobre oração, sobre intercessão, sobre libertação, ela manja do assunto e vai falando por horas. E eu fico assim, tipo, é verdade, a gente precisa orar. Tipo, não tem o que dizer, sabe? Tipo, eu vou falar o que eu sei, o básico, mas ela vai mais profundo no assunto. Eu acho que facilita um pouco você ter com quem falar sobre o assunto que a mente flua na mesma frequência. É, Eu acho que facilita muito. facilita. Sim. Como é que tu faz hoje para preparar tuas mensagens? Tipo, tu abre a Bíblia e ela brilha? Não, não sei, né, mano? Teu irmão fez isso, pô. Fez um ministério de família. Tu abre a Bíblia e ela brilha? Ou tem uma preparação? Pô, eu vou orar, vou sempre jejuar, não sei. Como é que você faz? Cara, na verdade, porque eu não estudo para pregar. Eu gosto de estudar. Compro livro de pesquisa, porque eu sou, na verdade, sou curioso, né, cara? Eu vejo algumas coisas e começo a pesquisar. E minhas mensagens, muitas das vezes, nascem na madrugada. Hoje em dia é um pouco difícil, porque tá difícil de eu levantar de madrugada. Mas, assim, eu gosto de ler, gosto de estudar, gosto de estar sempre envolvido, né, nessa dinâmica. Quando às vezes eu estou no trabalho ou indo para o trabalho, é aí que começa a nascer as mensagens. Deus começa a falar no meu coração e começa a nascer. E eu começo a preparar. Às vezes é só uma coisa que Deus fala dentro acerca de um texto, de um versículo às vezes eu li há 2 semanas, há 3 semanas já. Às vezes eu estou em outro livro já lendo, em outro capítulo, e Deus fala o que eu li semana passada. Aí eu volto lá e começo a pesquisar tudo de novo. E daí Já vai com nascendo outro as olhar, né, mensagens, sobre já a com mensagem. outro olhar. Assim, com uma direção, né? Porque Deus sempre me dá uma direção. Às vezes eu tô hoje, quando eu acordo de madrugada, muitas das vezes eu vou pra sala, minha esposa, ela já sabe, né? Porque no início do casamento ela sabe, levanta, vai onde? Não, eu quero falar alguma coisa. Porque quando eu acordo de madrugada assim, perco o sono mesmo, eu sei que é Deus que quer falar alguma coisa. Então, às vezes eu levanto de madrugada e eu ouço assim, o Espírito falar ao meu coração, tal texto, e eu vou lá e Deus começa a falar comigo. Mas isso acontece mais quando é pessoal, não para uma mensagem assim para o público, para a igreja. Esse é um ponto que é interessante, que a gente estava falando aqui em off, mas é interessante de falar sobre isso. Que existem mensagens, existem palavras que são pra gente. Vai alimentar a nossa alma, para o nosso espírito, é para a nossa realidade. Existem palavras que é para o corpo. E no caso do evangelista, existem palavras que é pro povo, que é outro contexto, Outro sabe? contexto. Então, assim, é interessante você falar um pouco sobre isso. Pode ficar à vontade, quero te atrapalhar não. É porque assim,
Eu sei, porque na verdade, às vezes é uma mensagem que é pessoal, né? Não é para o público. E muitas das vezes não é também para um momento que não é um momento de você trazê-la para o público também. Sim. Às vezes é pessoal, mas serve para o público, mas não é o momento. Porque eu acredito assim, que Deus fala primeiro conosco, nos exorta, nos dá uma direção e a gente precisa seguir para depois a gente, caso for para o público, a gente trazer ela para o público. E muitas das vezes também acontece isso. Deus fala comigo, eu me ajeito, ou se eu estiver numa correria muito grande, orando pouco, estudando pouco, como essa que eu te falei de 1 Reis capítulo 2, era uma mensagem que eu já estava estudando, Deus já tinha falado comigo, mas foi no capítulo 1. Quando eu cheguei no 2 eu li, passou um tempo e eu estava dormindo, acordei de madrugada e Deus falou comigo, levanta, quero falar com você. Eita, chamou o profeta. E eu tenho esse costume, às vezes, pode parecer loucura para alguns, mas Deus tem essa intimidade. Às vezes Deus fala assim, levanta, eu quero falar contigo. Eu levantei, eu fui para a sala, e quando eu comecei a ler acerca desse texto, Deus começou a falar comigo, porque eu estava passando por um processo também, e foi poucos meses depois que eu fui levantado a evangelista. Você é evangelista há quanto tempo? Cara, acho que 4 meses. 4 assim. Assessoria, fala aí. 6 meses. 6 Ó, meses. Pode tá continuar, ligado. tá ligado. 6 meses. Então, assim, eu estava passando por um processo e foi quando eu comecei a ter outra visão acerca desse texto. Quando eu comecei a ler, eu estudando a idade que Salomão foi levantado a rei, né? Pesquisando. E assim, Deus começou a me dar essa visão acerca do chamado de Salomão, o reinado, quando ele foi ungido, levantado a rei. E precisava mudar, porque ele precisava ter uma atitude de homem. E foi quando Deus falou comigo, olha, teu comportamento não está sendo coerente para o nível que você está, na posição que você está, você precisa mudar alguns comportamentos. E foi quando eu tomei um baque assim, eu falei assim, cara, eu preciso mudar, realmente. Deus falou contigo exatamente em relação ao ministério. Isso, exatamente em relação ao ministério. Só que e eu estava estudando Salmos 23, e quando meu pastor me mandou uma mensagem e falou, Elias, prega hoje. Eu falei, sim. E quando eu cheguei para pregar, eu estava com meu sermão preparado, Salmo 23, e Deus falou assim, não, você vai pregar essa palavra. 1 Reis capítulo 2. Aí eu, amém. E preguei, só que eu levei em todas as áreas, né? Falei sobre acerca de paz, atitude que paz toma, acerca de tudo. E ali eu consegui aplicar de uma forma assim, bem agradável para a igreja, para o público e, graças a Deus, um instrumento naquele dia. Bem agradável para o público. Cara, assim, essa parada, tipo, nesse caso foi interessante que você já estava estudando essa palavra, você já tinha uma familiaridade com ela. Sim. Já teve vezes de eu preparar o sermão. Eu não escrevo mais sermão, tem muitos anos, mas preparar, eu estudava, escreve, e não levo, mas só para organizar minha cabeça. Quando eu morava na outra casa, eu tinha esse costume. Eu sabia que eu ia pregar, um dia antes, ou tipo assim, vou pregar à noite, de manhã cedo, eu acordava e tipo, botava um monte de Bíblia assim, comentário, não sei o que, e caía para dentro. Eu orava e buscava. E aí, preparava tudo bonitinho, sabe? Falava, caraca, mané, vou organizar a mensagem, vou introduzir assim, pá. Chegar no meio do culto, tipo assim, na hora do ofertório. Tu tá lá todo tranquilão, mano. Na hora do ofertório, Deus fala assim, abre a Bíblia. Falar, não, vou nada. Cara, aí tipo assim, abre a Bíblia, eu abri a Bíblia. E aí, Deus? Desfolha a Bíblia. Aí eu pegava a Bíblia e fazia assim, para. Aí eu parava, aí o olho batia no texto. Deus falou, quero que você fale isso pra igreja. Caraca, irmão. Pô, aí tem 3 minutos pra ler o texto inteiro, pra entender o contexto e conseguir aplicar, sabe? Quem não conhece a Bíblia, quem tá começando a pregar, cara, vai ter muita dificuldade quando chegar esse momento. E assim, parece que é brincadeira, mas é muito sério. Tipo, Deus vai te pedir pra fazer uma coisa, só que você tem que estar preparado, irmão. Sabe? Se você não está pronto com esse texto que Deus te falou, e Deus te manda pregar nesse, Deus não manda. Manda, velho. Manda.
pior é que manda, velho. Pior que manda. E aí, tipo, alguém vai receber da forma que você vai falar, show. Mas você não vai conseguir ter 100% do aproveitamento que você poderia ter tido. E, tipo assim, essa capacitação é interessante. Aí tem gente que fala assim, pô, você estuda muito. Eu falei, estudo não, mentira. Estudo nada. Estudo não. O que eu faço? Eu sou curioso, então, tipo, eu todo dia, não tem um momento de estudar. Todo dia eu tô lendo um pouco sobre cada coisa, assim, aleatória. E, tipo, quando chega um momento, a palavra vai dizer, Mateus 10, 20, que o Espírito te fará lembrar e tal, e colocar a palavra na sua boca. Cara, Deus lembra, velho. Deus lembra. Deus lembra, mano. E, tipo assim, a mensagem casa certinho, mano. Fica assim, falo, Jesus, Aconteceu obrigado. comigo, foi 2 vezes isso. Eu fui com uma mensagem, Deus falou assim, não é essa. E eu fico muito tenso quando Deus fala essas coisas. As pessoas até no altar, meu pastor até fala, fica calmo. Eu vou no banheiro toda hora, eu levanto assim, mano, pelo amor de Deus, isso não. E Deus fala, não é essa. E chega na hora, assim, a mensagem flui. Flui porque muitas das vezes Deus começa a te trazer a memória de alguns textos que vai se casando, algumas coisas. Quando você vai perceber, você, cara, preguei meia hora. Tu olha assim, eu fico assim, surpreso, porque tem coisas que Deus faz e é maravilhoso, né? E isso é uma experiência muito boa de se viver. Muito boa, porque no final você sempre ouve alguém dizer assim, poxa, como Deus falou comigo, eu precisava dessa resposta, eu precisava de ouvir isso. Eu falo, pô, graças a Deus. Sinto alívio, assim, poxa, missão cumprida. Cara, eu fui pregar uma vez, preguei 3 anos seguidos no aniversário dessa igreja. Mano, e eu tava gravando aqui ontem, até falei sobre isso. Sobre, não exatamente isso, mas sobre essa igreja. Num dos anos, eu preguei no fechamento do aniversário. Foi uma semana de festa e no último dia eu preguei. E tipo, eu tinha pregado naquela semana, eu tinha pregado 4 vezes. Aquela era o 5º dia que eu tava pregando. Eu tava muito cansado mesmo. E aí, beleza. Se eu não me engano, já tem uns anos, se eu não me engano, o tema da festa era primeiro Reis 5, 7... Não, perdão. Acho que é 1 Samuel, capítulo 7, Ebenezer? Eu não me recordo bem. Eu sei que é Samuel. Ebenezer, até aqui. Fala aí, ô assessoria, é isso mesmo? Ebenezer, até aqui nos ajuda o Senhor. Beleza. Mano, eu fiquei, tipo assim, eu estudei essa palavra, mas eu não consegui encontrar nada. Falei, Jesus, não é possível, velho. Não. Em 1 mês, 2 meses, 2 meses e meio, estudando, lendo sobre essa palavra. E tentando, buscando as pessoas falando, mas o negócio não encaixava em mim, sabe? E, caraca, não tem uma coisa errada. E orando. Beleza. Aí quando chegou no dia, por quê? Como era o último dia da festividade da igreja, falei, pô, eu queria trazer algo que fosse... Não é questão de querer ser diferente, mas eu queria... Cara, foram, sei lá, uma semana ouvindo a mesma palavra. Eu queria trazer algo diferente, sabe? Não sei o que as outras pessoas falaram, também não me interessa, mas eu tenho certeza que muita gente falou a mesma coisa. Porque não tem muito pra onde tu correr dependendo do texto, ainda mais um texto tão batido igual esse. Velho, aí tipo... Tô lá no altar, né, mano? O culto tá rolando. Eu tô lá no altar quietinho, Jesus. E agora? Aí, cara, na hora da oferta, eu fui no banheiro, eu tenho um mistério com o banheiro. O pessoal pensa que eu vou no banheiro fazer o número 2, mas não é. Eu vou no banheiro orar, mano. E tipo assim, na maioria das vezes a resposta vem no banheiro. Sério, mano, eu fecho a tampinha, sento lá e falo, Jesus, se o Senhor não estiver comigo, vai dar ruim. E tipo assim, a parada vem, velho. Vem, mano. E não é o número 2, não, é a palavra de Deus. E tipo, cara, conclusão. Aí rolou a oferta, final do louvor ali, eu fui, sentei no altar, Deus falou comigo. Começa a pregar no capítulo 1. Cara, aí eu falei, mano, são 7 capítulos. Eu vou começar a pregar no capítulo 1. Até eu chegar no 7, quanto tempo vai levar isso? E beleza, eu conheci a história, fui embora, mano. Ana, Líbia, e foi tudo. Mano, eu preguei quase 2 horas. Quase 2 horas. No último dia da festividade, o povo tava cansado. Eu fui embora e o povo foi junto. Falei, caraca, Deus honra, né, mano? Deus honra. Porque se não honrasse ia dar ruim, filho. De verdade, se não honrasse ia dar ruim. Porque são 7 capítulos de pregação, velho. Eu fui contando a história toda, mano.
Cara, aconteceu comigo, eu fui pregar Neemias, Neemias 1, eu fui pregar, e esse negócio do banheiro é verdade mesmo. Olha Eu aí, fui Jesus pregar. está honrando teu servo, pai. Não, sendo que eu já tinha ouvido um pastor amigo meu, ele é itinerante, e ele falou, na verdade eu tinha pregado uma igreja e assim, novo, né? Eu ficava bem novo, inexperiente, eu cheguei para pregar, preguei, se eu não me engano, eu preguei nem 15 minutos. Eu estava muito tenso, muito nervoso. E esse pastor amigo meu, ele percebeu que eu fiquei chateado com o resultado. De ficar frustrado, né? Eu fui para casa, ele me mandou uma mensagem pelo Facebook. Aí ele falou assim, poxa, sabe o que eu faço quando eu tô assim? Eu vou sempre pro banheiro orar. Aí aconteceu que eu fui pregar numa festividade do jovem, o tema era de Neemias, e eu falei assim, eu estudei, só que eu estava num momento, estava passando por um período de muita correria por causa do trabalho, chegando tarde, cansado, e orando pouco, estudando pouco, porque eu estava muito fadigado. Eu falei assim, Deus, o que eu vou fazer? Chegou no dia de pregar, eu tinha estudado, mas tinha estudado pouco e não tinha nada. E sabe, pra mim a pior sensação é tu sentar no altar e tu olhar e pensar assim, o que eu tô fazendo aqui? Foi essa sensação que eu tive. Eu falei, o que eu vim fazer? Porque eu tive tempo para poder dizer para essas pessoas que não dava. O menino que me chamou para ele cancelar, para ele arrumar outro, eu não fiz isso. Até que eu fui no banheiro, eu lembrei desse pastor ter falado comigo, eu fui no banheiro e eu falei para Deus, Deus, foi o Senhor que me chamou, não te pedi não. E foi com essas palavras que eu falei, Deus, eu não te pedi, foi o Senhor que me chamou. Sendo assim, foi uma atitude de menino, né? No momento que estava passando, eu olhei para ele, Senhor, eu não te pedi isso, foi o Senhor que me chamou, e agora? O que eu vou fazer? E eu muito tenso e muito cansado. E na hora de ministrar, assim, eu já sabia o contexto, a história, eu tinha estudado, mas não tinha nada, nenhuma direção, assim. E foi na hora que Deus começou a falar acerca de Neemias, quando ele ouve a palavra de Artaxerxes, não, Hanani, um dos seus irmãos que chega para ele dar notícia, como é que estava o muro de Jerusalém, e o restante do pessoal que sobrou, né? Estava em grande miséria, ele se abate. Só que chega o período, como ele era copeiro do rei, de servir ao rei, de levar o vinho para o rei. Mesmo triste, mesmo cansado, mesmo sabendo da notícia que tinha acontecido, e ele foi e serviu ao rei. Poxa, foi quando Deus me deu essa direção. Eu sei que você está cansado, sei que você está exausto, mas eu vou te usar porque mesmo assim você veio para poder servir. Poxa, e foi assim, foi uma das melhores, outra mensagem que marcou. É mesmo. E assim, eu falei assim, poxa Deus, muito obrigado. É uma mensagem que é de encontro ao que você estava vivendo, né, mano? E assim, Deus falou assim, mesmo cansado, tu veio para poder servir a minha igreja. Foi um momento que Deus me usou assim, para os jovens, e foi lindo demais, porque teve um grande resultado, almas se renderam aos pés de Cristo. Eu vi quantas pessoas foram edificadas através da palavra. Eu chorei muito no final, porque assim, foi uma experiência muito boa que eu vivi. De ter ido no banheiro e ter falado com Deus. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Na hora Deus teve, assim... Pra você, fariseu, que ficava me perseguindo porque eu ia no banheiro. Ouve aí, ó. Deus me deu a direção. E até hoje, cara, eu faço isso, eu vou no banheiro. Quem me conhece sabe, eu sento no altar, ainda mais quando é uma mensagem assim, nova e eu tenho pouco tempo de estudar, ainda mais quando é a nossa igreja. Porque a nossa igreja já conhece praticamente quase todas as nossas mensagens. Né? Cara, acho que pregar na sua própria igreja é muito difícil. Eu particularmente não gosto, porque eu acho difícil porque primeiro porque você conhece todas as debilidades da igreja. Então assim, para você tocar num assunto, mano, e não ser mal interpretado, mano, então assim, é muito difícil. Mas, cara, uma coisa que eu penso o pregador, o profeta, o pastor precisa saber de todos os problemas da igreja, né? Tem que saber. Sim, sim. Só que o pregador e o profeta, ele não pode estar envolvido em muita coisa. Eu penso dessa forma. Algumas pessoas olham para mim e falam, e é antissocial? Não é que eu sou antissocial.
como eu sou em torno de uma influência também para a igreja, e tudo que for dito acima do altar, as pessoas podem olhar, ter essa má interpretação. Então eu prefiro evitar muitas coisas, tá? Não se envolver com muitas coisas, prefiro não saber de nada do que está acontecendo. Eu acho que todo pregador, até o profeta, ele tem que ter esse comportamento, esse pensamento de não se envolver, não de evitar de escutar muitas coisas, porque é complicado, porque tudo que for dito, no dia que Deus te dá uma mensagem exortadora, e você, assim, na tua aplicação, digo assim, que numa mensagem você pode aplicar sobre pais, sobre filhos, trabalho, ministério, em uma aplicação dessa, a pessoa pode interpretar mal. Então é melhor você não ficar sabendo, é melhor você não se envolver em muitas coisas, você parecer até que você seja um pouco antissocial. E eu prefiro ser assim, quieto na minha, um pouco isolado. Você não vai ver eu em muitas festas, você não vai ver eu conversando, estando numa roda. Quando eu tô pouco e vou embora, porque eu tenho essa sensibilidade. Cara, eu paro e penso, eu não posso, porque no dia que eu trazer uma mensagem dura, as pessoas podem interpretar mal, porque eu acho que uma responsabilidade do pregador, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala, com a sua aplicação, porque vai sobrar depois para o pastor que segura tudo. Eu posso trazer uma palavra exortadora e a pessoa interpretar mal, e quem vai segurar depois é o pastor. Não vai ser eu vou embora para minha casa, eu vou dormir, mas vai ter um gabinete ali com ele. Vai ter alguém ligando depois do culto pro pastor? Poxa, fulano jogou piada, fulano fez isso, no altar não é para isso. Então eu prefiro evitar esses tipos de coisa. O pessoal fala, isso é muito antissocial. Eu falo, não, cara, amém. Cara, legal isso, viu? Nunca tinha pensado por esse lado, não. Porque tu tem uma visibilidade muito grande. Tu consegue, tipo assim, você passa a credibilidade porque todo mundo sabe que você não sabe. É verdade, mano. Então, assim, as pessoas vão ter esse comportamento. Poxa, fulano não tá se envolvido com muita coisa. Fulano, tu não vê que não tá assim, o que eu posso dizer? Fulano não tá envolvido em panela, em disse-me-disse. Então, assim, eu prefiro ter esse comportamento, porque eu sei que vai pesar depois. Isso pode pesar para os meus pastores, pode pesar para um líder de um ministério, de um departamento. Então, assim, eu prefiro evitar, eu fico na minha. Se você for na minha igreja, você vai falar assim, poxa, foi numa festa de um irmão, de uma irmã, você fala, ele não tá. Eu prefiro evitar esse tipo de coisa. Não, eu te convidar para festa nem vou mais. Convidar o Luan, pô. Não, cara, eu nunca tinha pensado por esse lado, de verdade. Nunca tinha pensado por esse lado, sim, faz todo sentido. Faz todo sentido. Se você observar os profetas da Bíblia, eles sempre estavam sozinhos ou fora do arraial. Sim. João Batista morava nas cavernas. A galera estava na sua casa. Todas as vezes que Deus fala com Ezequiel, ele provavelmente tinha gente perto, né? Com certeza, ele estava catando o troço lá. Porém, a Bíblia nunca cita as outras pessoas em volta dele. Como a gente tinha falado no início, as pessoas estão muito doentes. E uma coisa dita, mal interpretada no altar, as pessoas podem ter uma visão diferente de você. Achar que você já sabia, achar que você estava envolvido em algo, você jogou um certo tipo de piada. Eu digo assim, o pastor ele precisa saber mesmo, mas tem coisas que eu não preciso e nem quero. Eu preciso evitar esse tipo de contato com esse tipo de coisa. Já passou assim uma situação complicada? Tipo assim, uma gafe, alguma parada assim? Na hora de pregar? Já acontece até hoje. Fala aí. Cara, teve teve um erro meu, não tem muito tempo não. Teve muito tempo não. Foi a esposa do Luan, ela trouxe uma saudação. Eu estava dirigindo um culto de quinta-feira, ela trouxe uma palavra e na hora que eu voltei, eu fui trazer algo em cima da palavra dela, eu estava até bem, só que eu errei a localidade, algumas pessoas assim me olharam assim e eu continuei, só que eu não me liguei. Na verdade era para me falar de Cafarnaum e eu falei da cidade de Naim. Naim foi alguma coisa, algo assim, eu só sei que eu errei a cidade. O nome nem é parecido. Não, e outra, teve uma que me zoou até hoje, foi que eu pego minha Bíblia, eu faço poucas anotações, não sou de anotar, eu guardo tudo assim na mente. Só que como foi uma mensagem bem cristocêntrica,
nesse dia que eu fui pregar, eu fui falar de Jesus, eu fui falando acerca da cruz, né? E eu, em vez de falar 900 metros, eu falei 900 quilômetros. Meu Deus. Isso. Meu Jesus. Que ele andou. E eu falei, em vez de eu falar 900 metros... Não, mano, demorou? Quanto tempo demorou essa crucificação, cara? E eu assim, e eu não me liguei, eu pregando, e eles me olhando, porque assim, eu gosto de ministrar ali na igreja, lá na minha igreja, porque eles não são críticos. Eles sempre assim me alertam, pô, tu errou aqui. Isso é bom, porque no dia que eu for pregar numa igreja fora e tiver certas pessoas que forem críticas, tem pessoas que anotam. E assim, e ele me olhando assim, e o pastor me olhando, e eu não me liguei, eu continuei falando. Eu acho que eu falei umas três vezes, não foi? 3 vezes não me liguei. E sendo que eu coloquei... 900 km com a cruz nas costas. Irmão, E eu nem barra baixo. E eu coloquei assim, na Bíblia. O varão Sansão. E eu coloquei na Bíblia e eu errei. Não, faz parte. Legal, pô. Legal. É que não sou só eu que dou esse mole. Cara, eu tenho uma coisa comigo, de que sempre que dá, que eu vou pregar e dá, sempre que eu vou pregar e eu consigo, tem mensagem que eu não consigo, mas a maioria eu consigo dar um jeito de terminar na cruz. Sim. Tipo assim, uma coisa minha, sabe? Ninguém falou, não vi ninguém fazendo, mas eu achei que eu deveria fazer. Sei lá, vou dar um exemplo. Eu preguei sobre o filho pródigo. Mano, eu dou um jeito de terminar falando da crucificação, velho. Eu preguei sobre, não sei, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mano, eu dou um jeito de terminar falando da crucificação, velho. Não sei como, mas na hora eu consigo. A mensagem tem que ter Jesus, né? Então... Cara, não, eu tenho que terminar na crucificação, tá ligado? Sei lá, uma coisa minha, assim. Sim. Nem sempre dá, óbvio. Uhum. Tem mensagem que é muito, muito direta. Você não consegue mudar pra levar pra lá. Uhum. Mas assim, você tem um ritual, assim, uma coisa que você gosta de fazer na pregação? Cara, eu gosto, como eu falei, eu gosto sempre de falar de Jesus. Terminar falando de Jesus, do seu sacrifício, e fazer sempre o apelo no final. Só que, às vezes, como eu falei, quando a mensagem é nova, eu não consigo fazer isso. Tu é tipo do pregador que tu prega a mesma mensagem algumas vezes? Não, tirando aquela primeira que tu pregou 77 vezes. Essa daí, eu acho que foi até mais. Assim, porque, cara, é uma grande responsabilidade, porque um sermão, ela não nasce de um dia para o outro. Assim, nasce uma mensagem que eu acredito sim que Deus te dá algumas coisas, dá para você pregar 20 minutos, 30 minutos, foi o que aconteceu comigo no dia que você foi. Então, assim, é uma grande responsabilidade montar um sermão, é uma grande responsabilidade. Então, para mim, eu acho uma dificuldade. Os outros falam assim, Nismo, você tem um costume, igual a pergunta que você fez. Eu falo, cara, tenho, porque eu não vou ter uma mensagem nova todos os dias. Não dá. Às vezes eu estou estudando, Deus está me dando algo, me deu uma direção acerca de uma mensagem, e passa 2 ou 3 dias, meu pastor me manda uma mensagem, ou um obreiro, Elias, prega hoje. E eu falo, cara, não tem como eu repetir a mesma mensagem na minha igreja, eu vou ter que pregar essa mensagem. E acabo pregando ela sem que desenvolver ela 100%. Sim, sim. Cara, eu acho que eu posso contar, mano. Sério. As mensagens... Tem uma que eu preguei assim, que eu repeti de verdade. Acho que eu preguei umas 77 vezes mesmo. Cego de Jericó, mano. Tipo assim, essa eu preguei várias vezes. Tem uma outra que eu preguei 2, outra 2. Acho que 3 ou 4 mensagens eu repeti assim, sabe? Mas, tipo, foi o lance do aperfeiçoamento, cara. Tipo, o cego de Jericó, por algum motivo, todas as vezes que eu pregava essa palavra, Deus me fazia atentar para algo diferente no texto, que eu não tinha percebido. E olha que eu já prego esse texto há muito tempo, meu irmão. Então, pelo menos uns 10 anos que eu prego essa palavra, velho. Tipo o Billy Graham com a mensagem de 60 vezes. Tipo, eu sempre atentava para algo diferente, um detalhe no texto que mudava totalmente a ótica, sabe? Pode falar, Isso acontece comigo, cara. Essa mensagem que eu tenho
Foi minha primeira mensagem. O que acontece? Assim, é sério. Por exemplo, eu tô numa correria muito grande às vezes de trabalho e às vezes recebo um convite. Tem como você pregar em tal igreja, tal lugar, campanha é essa? Eu falo, amém, tem sim. Cara, quando eu vou ver, eu falo, caraca, mano, não estudei. Quando eu olho para esse texto que eu tenho essa mensagem, A Bíblia brilha, né? Deus me dá uma direção ali da campanha, vai ser ela mesmo, então. E vou e prego ela. Assim, trago muitas coisas que é antiga, mas sempre seguindo o ponto ali da campanha, do tema que eles me passaram. Às vezes eles não me dão um respaldo bíblico da campanha, o tema, mesmo nome, e às vezes bate. E eu vou embora, sim. A mensagem dele é tipo do Luva de Pedreiro. Receba. Qualquer coisa que ele for fazer, receba. Não, legal, cara. Legal mesmo, legal. Mano, vamos pra parte do livro. E agora eu quero saber. Tu falou que gosta de pesquisa. Vamos indicar o livro aqui. Pode começar, mano. Indica um livro pra rapaziada aí, ó. Cara, tem um livro que foi um dos melhores investimentos que eu fiz. Foi... A Bíblia. a Bíblia. Pensei que ele ia falar isso. A Bíblia. E o nome é um pouco esquisito de falar. Norman Russell. Eita. Se falar 3 vezes é língua estranha. Do Novo Testamento e do Antigo Testamento. É um livro de pesquisa muito grande, muito bom, muitos conteúdos. É muito bom, assim. Acredito que a maioria dos pregadores tem esse livro. Então, eu sou da minoria, que eu nunca ouvi falar esse nome. Interessante. Cara, eu vou indicar. Deixa eu ver. Deixei aqui pronto pra fazer isso. Deixei até em algum lugar no alto assim. Mas não era esse não. Mas pode ser esse também, que é um livro top. Pode ser esse aqui. Acho que eu já indiquei ele aqui, mas vale a pena. O Agir Invisível de Deus, do Luciano Subirá. Pode comprar, vai lá no Orvalho. Olha aí o Luciano, fazendo tua propaganda aí, ó. Se quiser, Orvalho, tamo junto. Fechamento. Cara, esse livro aqui, assim, me abriu os olhos para muitas coisas. Normalmente os livros que são meus, eu não gosto de emprestar, eles são assim, todo rabiscado. Eu falo, é meu mesmo. Depois, em algum momento, eu abro, tipo assim, tem uma frase ali que eu vou desfolhando assim, pum. Cara, isso aqui que eu tava precisando, sabe? Eu tenho esse lance. E aí os livros, tu olhar tudo rabiscado por dentro aí. Mano, faz a tua propaganda, fala do teu trabalho, porque eu vi o teu trabalho e é bom. Se fosse ruim, não deixava não. Gostou? Não, gostei mesmo, sério. Cara, trabalho de construção civil desde os meus 13 anos. É mesmo? Desde os meus 13 anos. Melhor parte, profissional, honesto, o cara é bom e não fala. Só vai te pedir café. Café, pô. Esse pedreiro que não pede café pode ir embora, filho. Se vocês forem lá no Instagram, Elias Mariano Oficial, vocês vão ver lá um pouco do meu trabalho. Tem número para contato, tem CNPJ, tem tudo, e-mail. É só me chamar. Elias o quê? Elias Mariano Oficial. Elias Mariano Oficial. Mano, bom ter você aqui. Bom ouvir suas experiências, meu irmão. Gente, Deus abençoe você. Esteve aqui até aqui com a gente. Se inscreve no canal, clica no sininho, deixa seu like, deixa um comentário, fortalece a nossa corrente. E se essa mensagem te abençoar, manda para alguém. Fica na paz. Pastor, não sei se eu vou não, olha lá. Bem sim, eu fui. Fui pro culto, chegou no culto, olha só, ainda no culto, chegou no culto, tinha corredor de fogo. Assembleia, né, mano? Aí eu passando nesse corredor de fogo, meu irmão, sabe o que? Começou assim, como se eu tivesse endemoniado. Aquilo dali também acabou comigo. Piorou meu estado mais ainda. Cara, eu lembro que essa pastora, ela viu, e ela pegou a mão dele e falou assim, nunca mais faça isso. Aquilo dali acabou comigo no meio do culto. Eu peguei, saí, fui pra fora. Falei, cara, chega, pra mim já deu. Fui embora. Eu tive que voltar, atravessar a passarela e eu nunca vi. Foi nesse período que tu viu o negócio. E eu comecei a subir a passarela e assim, eu tava ouvindo, já chorando muito. Eu já tinha ouvido isso dessa missionária, já tava ouvindo do culto. E eu falei assim, cara, pra mim acabou com aquilo no meu pensamento. Quando eu comecei a atravessar a passarela, eu escutei como se fosse uma pessoa. Acaba logo, é só você se tá vendo aqueles 2 fios lá em cima? É só você segurar. Vai cair lá embaixo. Cara, eu fui com uma certeza que eu ia fazer aquilo.
E na época eu tava aprendendo a tocar violão. E tinha aprendido a tocar, eu já até esqueci de tocar esse, mas tinha aprendido a tocar a Voz da Verdade, aquele... Puxa, que é som melhor. Não, esse também, isso, Não Afirrou, e um da Lauriette, com gemido. Palavras. Cara, quando eu comecei a subir em direção, na última curva assim, que eu tava com o negócio, cara, foi como se uma pessoa estivesse do meu lado e falasse assim comigo: lembra que no cantinho da tua cama você cantava pra mim, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Mano, eu dali se mudou meu rumo, eu voltei, cheguei em casa, só chorava, só chorava. Assim, aquela voz foi como se ficasse fixada na minha mente, e eu só via isso na minha mente, só via isso. Até que teve a última vez que eu tentei suicídio foi quando eu falei assim: bom, vou esperar todo mundo ir embora, vou pegar o veneno, vou esperar minha mãe ir para a igreja. E o culto, eu dirigi o culto dia de terça. Minha mãe falou assim: filho, tu não vai? Eu falei: mãe, eu não vou, pode ir. Só que meu cunhado, ele estava na igreja na época, ele não foi. Ele estava esperando o rapaz ligar para ele no trabalho, para ele poder fechar um trabalho. Ele mora do lado da minha casa. Eu falei assim: mãe, eu não vou. Minha mãe tem certeza, não vou. Quero ficar no meu quarto, no meu canto. E ela falou assim: tá bom. Ela foi. Esse dia ela que dirigiu o culto e chegou no... Minha mãe, quando ela foi, eu preparei um suco, eu falei: eu vou tomar. Quando eu ia tomar, o meu cunhado estava encerrando a ligação com o rapaz, que ele tinha fechado o trabalho. Quando eu ia botar o veneno dentro do suco para poder tomar, esse meu cunhado me gritou: Elias, oi, corre aqui. Pô, começou a falar do trabalho, fechou, tu vai comigo, a gente vai repartir, vai ser meia-meia. E ele começou a falar. Ele estava tão empolgado que ele estava um bom tempo sem trabalhar, só fazendo alguns piscatinhos, que a gente acabou o culto lá, minha mãe estava dirigindo, e uma irmã falou assim para minha mãe assim: ó, pastora, enquanto a senhora estava dirigindo o culto, Deus manda te entregar que ele estava dando livramento de um dos seus filhos. Um ia tentar suicídio. E era eu, já tinha preparado tudo. Cara, minha mãe veio correndo para casa, correndo, que ela já sabia que era eu. Quando ela chegou, eu lá conversando com ele, o copo de suco e o veneno no armário. E ele falando, eu doido que ele acabasse. Quando minha mãe chegou, meu coração bateu forte, porque estava tudo em cima do armário assim, para preparar. Minha mãe entrou, ela entrou já olhando para minha cara assim, olhando. Ela entrou, pegou tudo, escondeu, aí começou a chorar. Ela falou assim, eu só lembro que ela falou assim: eu sabia que era você. Foi daí, nunca mais. Daí, assim, eu vi outro lance também que mudou minha história, que ela falou assim pra mim. Eu comecei, estava muito mal, peguei o notebook, botei assim na mesa, ouvi uma mensagem, pastor Marcos Feliciano, Maravilha. e ele falou assim, no meio da mensagem, ele deu um testemunho de um pastor. E ele dando esse testemunho, tem essas coisas meio loucas assim também, e ele falou assim, que nesse testemunho desse pastor, Deus falou com o rapaz: ó, vai em tal lugar, quando é de madrugada, para tal lugar, e grita: Jesus te ama. E esse rapaz, ele dando testemunho desse rapaz, que esse rapaz parou de frente para um prédio, ele gritou 3 vezes: Jesus te ama. Só que lá em cima desse prédio tinha um rapaz que ia tirar a vida dele. Aí, ele contando esse testemunho, que depois esses rapazes se conheceram, que esse menino teve a oportunidade na igreja, ele começou a falar: pô, Deus falou comigo para mim na tal avenida e gritar. E o rapaz levantou a mão: eu estava em cima desse prédio, eu ia tirar a minha vida. E eu já tinha falado com Deus: se tu me ama, foi aí que eu falei assim, cara, porque a maior dificuldade que eu coloquei na minha mente era que Deus não me ouvia. Eu falava: Deus não me ouve. Porque eu orei, falava com Deus, e se nada acontecia, tudo dando ruim, tudo dando de errado. Foi que me levou a ter depressão, ficar no meu quarto, na minha cama, só ficava na cama e ficava sentado assim, tipo um negócio desse, tocando violão, voltava para a cama, muito mal comia. Muita frustração de novo. Aí foi quando eu falei assim: Deus não me ouve, cara. Eu falei: Deus não me ouve. E eu peguei esse notebook, eu estava escutando essa mensagem, porque meu irmão gostava muito de Júlio Trovão na época, e ele ouviu até que acabou do Júlio Trovão, pulou para essa. O Marcos Feliciano, ele falando, e eu parei na porta. Um dia lindo, cara. Assim, o sol, eu botei a mão assim na porta, eu lembro como se fosse hoje, eu falei assim:
se tu me ouve, Deus, me dê um sinal, me dê um clarão, alguma coisa, faz alguma coisa. Eu só quero saber, assim, ter a certeza que você só me ouve. E todas as vezes que eu estava no quarto, você não estava ali me ouvindo. Meus questionamentos, eu quero saber só se o Senhor me ouve. Eu falei isso, cara, passou 2 minutos. Deu um clarão enorme. Quem estava no quintal lá de casa, todo mundo correu para dentro de casa. Desceu um clarão, ficou uns 2 segundos assim, como se uma luz descesse no meio do negócio e subiu. Minha mãe falou assim, nunca mais fala isso. Ela ficou assustada. E eu não falei isso da minha mãe ouvir. Eu não falei isso pra minha mãe ouvir. Minha mãe falou assim, nunca mais fala. Minha mãe é muito ligada assim, nessas coisas. Ela falou assim, nunca mais você fala isso. Cara, dali em diante, meu irmão, nunca me atrevi a falar que Deus não me ouve. Eu tenho certeza que